E eu tô aqui com algumas plantas. Eu vou fazer o desplante delas para verificar se não tem nenhum problema. Aqui de cara eu já consigo identificar aqui cochonilha de raiz. E essa parte branca que vocês estão vendo é como se fosse uma lendiazinha branca. Ela forma, quando está mais agressiva, ela forma como se fosse uma espécie de farinha. Dá a sensação que é farinha, né? E aqui eu vou retirar todo esse substrato para ver como é que está dentro, para ver se a raiz está boa, para ver o formato do caudex, que essa é a minha parte favorita de plantar rosa no deserto, é comprar uma planta e ver o formato do caudex. Eu adoro isso. E tirando aqui algum substrato, eu já vejo que a infestação de cochonilha estava gigantesca. Olha só isso. Tinha muita cochonilha. Então aqui é descartar esse substrato. Como não é um substrato novo, eu vou descartar. É um substrato que eu acredito que já esteja velho. Quando a gente percebe que o substrato está mais novo, dá para reaproveitar, mesmo tendo problema de cochonilha, né? Só esterilizar com água fervente, que aí você pode reutilizar esse substrato. Mas é apenas se você tiver certeza que esse substrato é novo, ok? Sempre que a gente compra planta, é muito bom a gente verificar essas coisas. Eu não aconselho ninguém a comprar uma planta, principalmente se você não sabe de onde ela veio, se você compra em supermercados. Essa daqui foi comprada num Carrefour e a gente meio que não sabe de onde a planta vem. A planta está lá, mas a gente vai lá e compra. Então é muito comum eu comprar e vir com cochonilha. Quase metade delas vem com cochonilha, principalmente se for desse jeito aqui. Essas plantas eu comprei com avarias, né? Fiz até um vídeo sobre elas, vou deixar na descrição. São plantas que já a floração já passou, né? Já estão na prateleira há muito tempo. Isso deixa a planta um pouco debilitada. E quando a planta está debilitada, acaba que as pragas se desenvolvem com mais facilidade. Por isso que essa planta estava desse jeito, apesar dessa planta ser bem robusta, né? Então sempre que eu compro rosa do deserto, eu costumo retirar todo o substrato, jogar ele fora, colocar a planta num substrato novo, para livrar a planta de qualquer tipo de praga que tem ali, também para identificar se tem alguma raiz aí apodrecendo. Às vezes acontece, a planta está bonitona por fora, mas quando a gente vai ver a parte da raiz tem algum apodrecendo e a gente pode aí tomar uma providência para evitar que a gente perca a planta. Então assim ficou o caudex, passei um pouco de água corrente para tirar o excesso de substrato, tirar algumas cochonilhas que estavam grudadas. Gostei muito do formato do caudex dessa planta, bem robusto, lembra uma mão, sei lá. E as raízes estão muito saudáveis, estão bem saudáveis, não tem raiz podre, só algumas que estavam um pouco apodrecidas, a pontinha da raiz apenas, o que não vai ser um problema. E agora é só passar alguma coisinha para matar o resto das cochonilhas que ficaram. Agora eu tenho a segunda planta, no total serão 4. Eu tenho a segunda planta aí de flor amarela. E aí algumas pessoas podem perguntar, e pode replantar uma planta, desplantar e replantar quando ela está com flor? Gente, pode. A gente prefere não fazer. Mas nesse caso aqui, as flores, ó, elas já estão todas assim, ó, meio machucadas por causa que eu trouxe elas de ônibus, né? E vai machucando, fere bastante, né, a florzinha da planta. Isso aí estava tudo fechada quando eu trouxe. Né, então eu vou aproveitar, já é o finalzinho da floração dessa planta, eu vou aproveitar para tirar ela daqui. E uma coisa interessante é que o centro dela está com substrato velho e a borda está com substrato mais novo. Dá para perceber por causa da quantidade de raiz e dá para perceber também o substrato um pouco esbranquiçado e até num volume diferente. Isso acontece porque às vezes no padrão que esse pessoal vende, eles vendem pelo tamanho do pote. Quando eu for tirando aqui o substrato aqui do torrão, vocês vão perceber que o enraizamento na parte central ele é muito mais intenso do que aqui na parte de fora. Por quê? Porque o substrato aqui de fora ele está mais novo. Dá para ver até uma cochonilha aqui, ó. Sempre tem umas cochonilhazinhas, por isso que é bom sempre retirar. Então eles fazem isso porque essa planta provavelmente estava num pote 11. Ó como saiu fácil a parte de fora. E eles, para venderem às vezes a um preço um pouco maior, eles aumentam também o tamanho do pote, não é só o porte da planta. Eles aumentam o tamanho do pote. Ela estava provavelmente num pote 11 e foi depois para um pote 15. E aqui eu estou retirando, estou continuando a ver cochonilhas. Cochonilha é uma praga muito chata porque a gente não consegue ver, né? Ela está na raiz, então às vezes a planta da gente começa a murchar,
às vezes a planta começa a não desenvolver. Uma das coisas que eu noto em planta com cochonilha de raiz é que ela perde um pouco o brilho. A planta ela tem um brilho nas folhas e às vezes no caudex também, se for nova. Quando ela começar a perder esse brilho, tanto nas folhas quanto no caudex, pode desconfiar que há uma probabilidade muito grande de ser cochonilha de raiz. Ó, como eu falei, ó, é como se a planta tivesse dois torrões. Né? Esse aqui do centro é super difícil de retirar. Esse foi um substrato até diferente, tem uma fibra como se fosse uma fibra de coco. Eu estou retirando, mas está quebrando bastante raiz. Uma dica legal é quando acontecer isso, né, de você vai replantar e quebra muita raiz, não planta no mesmo dia, não replanta no mesmo dia. Deixa aí 1 ou 2 dias, passa aí um pouquinho de canela, deixa ela descansar um pouco, só depois você replanta, porque isso vai fazer com que essa pontinha que quebrou seque, né, se for corte pequeno. Ela vai secar e a sua planta não vai sofrer depois com podridão, alguma coisa assim, depois que você fizer o replante. E assim ficou o caudex. Essa não tinha um caudex muito grande, eu comprei mais pela flor mesmo. A flor dela me chamou a atenção porque além de ser amarelinha com roxo ou é rosa, não sei, ela é pequena, um tamanho pequenininho e ela é arqueada para cima, né? Ela fica bem firme. Então eu achei ela muito interessante para cruzar com outras plantas. Olha só, mais de perto como ela é legal. Aqui eu tenho a terceira planta, ela já está brotando por tudo quanto é lugar aqui no cavalo. Normalmente eu retiro esses brotos, mas dessa vez eu vou deixar, porque eu quero saber que cor é a flor do cavalo dessa planta. Essa daqui a flor já caiu, mas ela tem uma flor bem bonita. E esse cavalo aqui brotando por todo lugar, eu decidi deixar. Eu ia cortar essa planta para fazer enxerto, né, para retirar material genético, já que ela está quase totalmente sem folhas. Mas eu acho que não eu vou cortar agora, porque se eu cortar a parte enxertada agora, os brotos vão ganhar muita força e a parte enxertada vai ficar, né, meio esquecida pela planta, vai crescer devagar. Então eu vou manter a parte enxertada, depois eu retiro aí para material genético. Essa daqui está mais limpa com relação à cochonilha, não tem muita. O substrato está parecendo ser mais novo. Tem uma ou outra aqui. Aqui tem uma cochonilhazinha solitária. Com certeza não é solitária, com certeza tem mais. Não sei se vocês conseguem ver ela andando aí. Ela está se mexendo aí. Bem pequenininha. Pequenininha, mas faz um estrago grande. Caiu. Tomara que tenha ido para o inferno. Agora vamos retirar esse substrato para ver se não tem mais cochonilhas. Até agora todas com cochonilha. Eu comprei 4 plantas, essa é a terceira. Já tem aí quase 2 semanas que eu comprei essas plantas. Essa daqui é a terceira também com cochonilha. Não vai vir nenhuma sem cochonilha, será? Eu estou vendo que se eu deixar esses brotos, parece que eu vou dar uma estragada nesse caudex. Estragada entre aspas. Né? Mas ele me parece bem redondinho e se eu deixar esses brotos vai crescer aí uma protuberância. Vai ficar ruim para tirar depois, mas eu vou deixar eles mesmo assim. E aqui está mais um caudex, bem bonitinho, bem redondinho. Eu gosto de caudex assim, bem redondinho. Gostei. O enraizamento também, o padrão de enraizamento está muito bom. Vocês estão com muitas raízes de alimentação. Vamos agora para a última planta. Essa daqui já tem um caudex também arredondado, né, bem bonitinho. Essa eu não faço a mínima ideia de qual é a cor, mas eu gostei da folhagem dela. Eu achei a folhagem dela estava bem forte, então eu aproveitei para pegar logo ela. Mas pelo tom da folha, né, que é um verdinho bem claro, deve ser uma flor de cor clara também. Essa daqui eu já estou vendo uma cochonilha, olha aí. Já tem cochonilha, tem até uma centopeia aqui andando ó, em cima. Espero que não tenha alguma maior, né, para me ferroar. Essas pequenininhas não oferecem perigo, mas quando estão grandes, aliás, quando é a espécie grande, essa aqui ela não cresce, é outra espécie pequenininha mesmo. Já tem cochonilha embaixo. Nenhuma delas sem cochonilha, todas com cochonilhas. E essa daqui foi uma que eu pensei em deixar no substrato. Eu pensei mesmo em deixar, ainda bem que eu estou retirando, né? Porque aí infestado de cochonilha ia passar para os outros vasos e ia ficar bem complicado. Uma coisa que me chamou muita atenção nessas plantas foi as raízes de alimentação. Todas têm muitas raízes de alimentação.
raízes muito bem desenvolvidas, então isso para a recuperação da planta é muito bom. Então aqui está o caudex mais limpinho, um pouco mais limpo, já dá para ver o formato dele. Legal também, né? Bem arredondado, formato de ovo. E aqui estão os 4 juntos, né? Essa aqui da direita está com suspeita de vírus do mosaico, ainda não sei se realmente é. Mas é que tem um caudex mais desenvolvido. Praticamente os 3 ali juntos. Não tanto, mas bem mais desenvolvido que os outros. Olha só que legal.